Bom dia, boa tarde, boa noite, bem-vinda, bem-vindo ao canal Ideias Soltas ao Vento. Meu nome é José Benito, sou professor de História. Como sempre digo, criei esse espaço como lugar de debate para algumas ideias, análises, provocações que eu faço aqui. Como lugar de debate, mais importante é a sua opinião. Ao final do vídeo, você tendo algo a acrescentar, criticar, faça nos comentários, eu respondo a todos. Nos ajude, não só compartilhando esse vídeo, mas curtindo. É importante a curtida, aperte o polegar para cima. Isso ajuda bastante na visibilidade do canal. Se no final você não gostar, você tira o polegar, desaperta. E se você acompanha aqui os nossos vídeos, tem acompanhado, gosta das temáticas que a gente trabalha, não deixe de se inscrever no canal. Aperta em inscrever-se, ativa o sininho, você vai receber as notificações quando a gente lançar material novo aqui. Bom, mas é um pouco diferente do que eu tenho feito nos últimos vídeos. Dessa vez eu não vou lançar números, eu vou mais emitir uma opinião para o debate com vocês. Sobre uma questão que é recorrente no governo Bolsonaro, principalmente em momentos de crise, e esse governo ele é hábil em gerar crises, que é a lógica de que vai ter golpe, não vai ter golpe, ele sempre ameaça com golpe, enfim. Independente do que o Bolsonaro faça, eu acho que tem dois pontos nessa questão que a gente precisa discutir. Primeiro, que não vai ter golpe. Bolsonaro não tem condição de dar golpe. E segundo, que para mim é mais trágico, ele não precisa dar golpe. Ele surfa numa tempestade perfeita que permite que ele, com seu autoritarismo, governe até esse momento de forma tranquila. Não vai ter golpe porque, apesar de ser, talvez não, né, claramente o presidente mais subserviente ao grande capital internacional que comanda a economia mundial, e olha que nenhum presidente brasileiro, foi um exemplo de posicionamento firme contra esse capital, mas Bolsonaro é o mais subserviente, né? Ele é capaz, por uma desumanidade, por uma falta de empatia com o próprio povo, de liberar 1 trilhão e 200 bilhões para banqueiro no começo da pandemia, enquanto a população morre à míngua esperando um auxílio emergencial que não só é reduzido, como é interrompido. Então, o capital internacional está satisfeito com o Bolsonaro, mantém o Bolsonaro, mas já olha para amanhã, já busca outros candidatos mais palatáveis, porque Bolsonaro não só entrega a galinha dos ovos de ouro, a galinha dos ovos de ouro é nosso futuro, eu quero dizer isso, né? É o Estado, os serviços públicos que deveriam defender. Bolsonaro está entregando toda a riqueza para o bolso de alguns, né? Vide que no meio da pandemia, onde milhões estão passando fome, a gente tem 11 novos bilionários no Brasil. Bolsonaro entrega a galinha dos ovos de ouro, mas ameaça com a sua equipe incompetente as galinhas dos ovos de ouro de morte. Paulo Guedes está aí provando como é incompetente. Aliás, você não imagina ninguém competente com o mínimo de humanidade entrando no governo, mas como é incompetente a equipe e o staff de Bolsonaro. Ele não tem apoio internacional, o grande capital apoia a sua pauta, mas sabe que é difícil, ele destruiu todo o trabalho de chancelaria de relações exteriores do Brasil, né? Nosso Ministério das Relações Exteriores esteve na mão de um palhaço até pouco tempo. Ele não tem apoio dos militares, uma temática que a gente precisa discutir, essa doutrinação ideológica dos militares, ou seja, esse ódio que eles têm a determinados candidatos, mas eles perceberam que apesar de Bolsonaro ter um certo alinhamento, né, por ter sido um tenente, um homem de farda, Bolsonaro queima muito o filme dos militares. E se uma coisa que os militares atualmente prezam são suas carreiras. E o case de insucesso Pazuello provou o problema de se apoiar Bolsonaro. Então ele não tem exército, ele tem meia dúzia de loucos, uma popularidade que vai se esfarelando, gente que vai tomando consciência, principalmente com a pandemia, né, com a incapacidade de gerir a morte de milhares de pessoas diariamente, que cada dia chega mais perto da gente. Ele não tem apoio para golpe, mas ele não precisa de golpe. E aí eu entro na segunda parte, que é a mais trágica. Por que ele não precisa de golpe? Porque Bolsonaro chegou ao poder num momento de radicalização de tudo que há de pior no Brasil. Uma democracia frágil, eu acho que o governo Bolsonaro e os últimos 4 anos provam como a democracia burguesa é frágil e falsa, né? Da retirada de uma presidente da República eleita sem crime. E eu não estou fazendo aqui defesa da Dilma, acho que politicamente ela era muito criticável, mas ela foi retirada do poder, foi apeada do poder, uma situação extrema, um lawfare que prende o candidato que estava na frente das pesquisas, sem também nenhum crime comprovado, e você elege o Bolsonaro como um legítimo representante, um legítimo espelho de tudo que há de ruim nesse país, em matéria de autoimagem. Primeira coisa que eu acho, né, ele não precisa de uma ditadura para libertar a violência, porque a violência está solta nesse país há 500 anos.
um país escravocrata que se acostumou a excluir e tratar como subcidadãos boa parte da sua população, continua a fazê-lo. E boa parte da população que se acha cidadão, ou que é cidadão de primeira, entre aspas, categoria, as elites e a classe média subserviente a essas elites, entende justamente esse jogo como bem jogado, o jogo da violência. A violência existe como prática de poder e para manter os indesejáveis à margem. Então, quanto da classe média, a gente que é da classe média, eu sou da classe média branca, apesar de uma cidade pobre, quantas vezes a gente escuta pessoas que gostam do Datena, ou que acham que a violência contra um ladrão de galinha tem que acontecer? Quanta violência está presente na nossa vida e naturalizada? Eu, como disse, sou classe média, branco, tenho meu lugar de privilégio, mas nasci na Baixada Fluminense. E aqui na minha rua, que é uma cidade pobre, eu já perdi 7 amigos para a violência. Alguns porque foram para o crime, e aí a desculpa desumana desse país desumano, de centenas de anos de desumanidade, se foi para o crime, ele tem que morrer. E isso é uma leitura extremamente cruel em todos os sentidos. Se ele foi para o crime, ele tem que ser julgado, não morto. E se a gente naturalizou a violência. Alguns foram para o crime, mas outros morreram em brigas de rua. A morte para a gente é companheira de viagem. Para a classe pobre, mais ainda, para quem sofre a violência, já foi introjetado que isso é natural. A gente já não se emociona mais, não se indigna como deveria indignar, ao saber que de cada 4 jovens assassinados nesse país, 3 são negros. Quando a gente, como professor, perde alunos todo ano para a violência. E essa desculpa justificadora foi para o crime. Alguns não foram para o crime. Eu já perdi aluno que estava na esquina, conversando, e alguém passou e matou. A gente naturalizou a violência. Para quem é mais pobre, que está acostumado com ela, não só com a morte, sendo tratado mal nos empregos, sendo tratado mal no transporte público, as pessoas se acostumaram e a gente precisa desacostumar disso, a gente precisa mostrar a desumanidade disso. E para a classe média e para a elite que acha isso natural, que acha isso absurdo, que precisa entender que isso é muito ruim, uma sociedade assim é muito ruim. Eu vou pegar um caso desse vereador que matou o menino Henri. Né? É absurdo, a sociedade se indigna com a violência, você pode dizer. Claro, a violência extrema contra um menino de 4 anos. Mas veja bem, o doutor Jairinho foi eleito por ser violento, por sua ligação, velada ou não, com a milícia. Por que ele é eleito? Porque as pessoas entendem que essa lógica miliciana, que está presente nas câmaras municipais de vários municípios de grandes centros urbanos desse país, a lógica miliciana é boa. Então a gente se acostumou à violência. A gente se acostumou com uma lógica individualista muito presente, não por culpa delas, mas muito presente nas igrejas neopentecostais e suas teorias da prosperidade, de que Deus vai me abençoar. E se Deus não me abençoa, é porque o demônio ou algum de seus agentes desviam do caminho. Claro, isso em linhas gerais, você não precisa nem acreditar em nada, mas as pessoas têm essa lógica egoísta e egocêntrica de acharem que elas são iluminadas. Então, todas as frustrações eu jogo no outro. Eu jogo no pobre, eu jogo no vizinho, eu jogo no cara de esquerda, eu jogo no gay, eu jogo na mulher independente, eu jogo... Esse tipo de coisa está presente em Bolsonaro. A gente liberou o preconceito. A gente liberou, pior, a opinião preconceituosa, que é apresentada orgulhosamente. Nós temos deputados, nós temos gente que foi eleito com essa coisa do desprezo pelo outro, com desprezo da coisa pública. Meu interesse primeiro. A gente não tem mais senso de coletividade, nunca teve e está se esfarelando. Bolsonaro aumenta os limites desse esfarelamento das instituições. As instituições estão aprisionadas. Você não vê o Congresso Nacional com autoridade moral para traçar uma linha e dizer chega, para investigar os crimes, sejam de responsabilidade, sejam crimes comuns, mau uso de verba pública, que a gente vê com filho, que a gente vê o tempo todo. As instituições, nesse momento, estão fragilizadas, o Supremo está fragilizado. Então, a gente enfrenta uma situação, não só, apesar de não ter uma ditadura, ele não precisa de uma ditadura. Vou deixar aqui uma mensagem de otimismo, se é possível, para terminar esse vídeo, é que situações tão graves e de crise normalmente demonstram uma situação de momento final de um sistema. Que, de fato, essa situação tão grave que a gente vive, de tanta desumanidade, da gente naturalizar as mortes numa pandemia, né, que estão claras ali, mortes de amigos, mortes de parentes,
da gente não sentir essa dor, da gente continuar agindo como se nada tivesse acontecendo, das instituições estarem fragilizadas, que esse momento trágico em que a gente tem alguém legítimo representante de tudo que há de ruim nessa lógica humana, né? Nessa lógica desumana que a gente acha que tem que ser superada, que esse momento trágico seja, de fato, um momento de fim de uma lógica, que uma nova lógica seja construída. O problema é que isso pode demorar tempo, o problema é que a gente talvez não esteja aqui para ver, o problema é que a gente pode ser levado nessa tsunami para o fundo do mar. É preciso mudar. Se tem algo claro que esse momento dá, não é o medo de um golpe político, de um golpe militar dado por Bolsonaro, é o medo de tudo continuar como está, sem golpe, mas onde a humanidade, o mínimo de humanidade, o mínimo de empatia, o mínimo de cuidado com o outro, está preso num pau de arara tomando porrada todo dia, sem perspectiva de sair à luz, sem perspectiva de que essa barbárie, que essa violência pare.